se paran allá, pues puedo quitarme la mascarilla, que estoy un poquito Eu disse lá, eu posso tirar hablarle a máscara encima. para eu não falar muito em Es bueno, cima. pues, protegernos los unos a los otros. Sempre é bom nos proteger uns aos outros quando estamos um pouquinho assim. Estamos acostumbrados a usarla. Já estamos acostumados a usá-la, Para los sitios. até mesmo quando vamos para os lugares. Ainda que estejamos bem, às vezes a usamos para nos Ha proteger, sido de ayuda también. porque tem sido de ajuda também. Antes não usávamos, mas agora, como é comum, nos lugares que às vezes sentimos um pouquinho envergonhados de Es usar, un lujo, vamos a decir. agora vamos dizer, é um luxo, Una bendición que é uma bênção protegernos. que podemos nos proteger e ninguém nos vê assim estranho, porque antes a gente usava máscara e falavam, essa pessoa está doente, mas ao melhor não sabem que essa pessoa é mais inteligente do que a gente, porque está se protegendo. Usarlo, usamos. Assim que se tivermos que usá-la, a usaremos, nós não temos problemas. Não temos problema. Bem, bom dia a todos, que o Senhor os abençoe grandemente nessa manhã, Estar en este lugar na qual nos permite estar nesse lugar e nos diferentes lugares que também estão reunidos para hacer contacto con nuestro Padre Celestial, para fazer contato com nosso Pai Celestial em oração, meditando, alabando, louvando ao Senhor, orando al Señor, orando ao Senhor, cantando ao Senhor preparándonos. e assim nos preparando para receber suas bênçãos. Las bendiciones de Dios siempre vienen As por bênçãos de la Deus palabra. sempre vêm pela palavra. No hay manera de uno recibir. Não tem forma da gente receber as bênçãos se não for por meio da palavra. Cuando esas bendiciones son habladas por los profetas, E quando essas bênçãos são faladas pelos profetas e tem um povo que as recebam, então já se tornam carne. Essas promessas mientras están ahí já se tornam carne. y no hay quien las hable, Enquanto estão aí, não tem quem as no hay fale, nadie que las traiga a vida. não tem ninguém que as Pero una que vez as traga se a toman vida, esas palabras, estão aí. Mas uma vez que essas palavras são tomadas, essas promessas são tomadas e são faladas por aquele que tem que as falar, então essas palavras, essas profecias e essas promessas en fazem o efeito nessas boas terras. todas esas E promesas en então, cada uno. todas essas promessas produzem em cada um aquilo para o qual essa palavra foi enviada. Este viaje ha sido un viaje muy importante. Essa viagem foi uma viagem muito importante, Se estuvieron cumpliendo muchas cosas. na qual estiveram cumprindo muitas coisas no programa divino, que no se habían hablado. coisas que não tinha sido falado que ia acontecer, Y vean, e vejam, se cumplió. se cumpriu e Se então mostró cómo foi iba a mostrado suceder en cierto tiempo. como ia acontecer em certo tempo o começo de algo no programa divino. Mas se falasse as coisas desde que ele esteve aqui na Terra, Dándome me mostrando todas essas coisas llevándose a cabo. que iam estar sendo realizadas, então o inimigo ia começar a se adiantar e fazer o mesmo. Y eso es bueno que lo tengan siempre en mente. E isso é bom que sempre tenham em mente todas as etapas Obras que se estarán e llevando a as cabo obras que estarão sendo de realizadas aquí hasta la transformación. daqui até a transformação, todas serão assim. Porque el séptimo sello, cuando fue abierto en el cielo, Porque o dice que sétimo hubo selo, silencio. quando foi aberto no céu, diz que Mientras houve estaba silêncio llevando a cabo cada enquanto paso, estava cada sendo etapa. realizado cada passo, Como cada no etapa. fue escrito ni fue hablado, E como não foi escrito e nem foi que falado, va a seguir o único grupo que vai seguir a Arca do Pacto, a coluna de fogo, é o grupo que vai ser transformado. Eles vão seguir un paso nada más atrás. somente a um passo atrás, ou seja, quase raspando. Quando sai um sapato, aí já vai o outro, o de No hay vocês. otra forma de que alguien Não meta su tem pé, outra forma sino para que alguém meter Dios o pé, levanta el suyo senão y que usted pone el Deus otro. levanta o dele e você coloca O o sea, que no hay seu. forma de poner otra huella Ou seja, que não tem maneira para colocar outra marca aí. Você não fez isso quando foi
na praia, aí na areia com o seu pai, que o seu pai vai na sua frente. Eu fazia isso bastante com o meu pai. Mas, claro, ele tinha um rasto mais longo, e eu me lembro que eu pulava e tentava pisar, e quando falhava um pouquinho, eu disse, olha, não consegui, mas depois eu conseguia acompanhar, e como era um sapatão grande, meu pé era pequenininho, então cabia perfeitamente na marca da pisada do meu pai. Não tinha forma que outro metesse a sua marca aí. A marca de Deus, a pisada de Deus e a marca do escolhido. A pisada do escolhido. A pisada de Deus é a pisada do escolhido. E quando percebe, é a mesma marca, a mesma pisada. Porque somos parte dele. Portanto, não tem forma nessa terceira etapa para que alguém engane um escolhido. Porque vamos após a arca, atrás da arca. Eu não sei se estão me ouvindo bem. Depois terei um microfone por algo que talvez vamos ver se vamos conseguir colocar. E depois que cada etapa vai cumprindo, uns falam, não é assim, não pode ser. Outros zombariam e outros ficam calados, olhando para ver o que acontece. Porque sempre tem três grupos. Nos Êxodos sempre houveram três grupos. Tem três grupos que saem: o crente, o manufaturado e o incrédulo. E em um lugar, o irmão William escreveu, os manufaturados ele coloca como os incrédulos, coloca como somente um. Agora vejam ustedes como Deus, em este tempo final, agora vocês vejam que nesse tempo final, Deus está cumprindo tudo o que Ele prometeu em uma forma tão simples que os escolhidos de Deus não é que estejam surpresos, mas estão agradecidos a Deus pela forma que Deus está cumprindo. Para nós não é uma surpresa, porque é uma promessa e eram promessas que ele tinha feito, tinha prometido, e eles as estavam esperando na forma que Deus cumprisse. E vejam, ele as cumpriu e as está cumprindo e cumprirá de uma forma simples, como ele já tinha nos falado, que seria de uma forma tão simples que se não vigiássemos, passaria e não perceberíamos. Em um trecho eu estava meditando que se Deus tivesse colocado um escolhido de Deus com um pouquinho mais de cultura, de educação, porque vocês vejam, é um dos membros da igreja, ele toma um, e com esse cumpre a promessa. Eu me lembro que Júlio sempre dizia, poderia ser Paris, não pela cor, nem porque teve só a quarta série ou terceira série, mas pela humildade. Um homem muito humilde era Paris, o qual amamos e em breve o veremos. Agora vejam, Deus poderia ter tomado qualquer um de vocês também, um redimido. Mas vejam, Deus usou um dentre o povo com as mesmas situações e do meio comum do povo. E quando se expressa da maneira de vocês. Agora, se tivesse usado um de vocês que tem um pouquinho mais de educação, de cultura,
más tecnológicas e um más pouco mais de palavras técnicas educación, a lo e mejor fuera un poquito más difícil um pouco mais de comprenderlo. cultura, talvez teria sido mais difícil entender, porque na maneira de explicar, ia explicar não em arroz e feijão, talvez ia explicar assim em camarões, lagostas, veja, assim de uma maneira mais complicada. Dios, pues, hasta eso Mas até isso Deus guardó de colocar a alguien que lo Deus explicara en cuidou arroz y para colocar alguém que explicasse em arroz e feijão, porque aí poderia ter escolhido alguém com um pouco mais de cultura. no sé si me siguen la forma de explicarlo. Eu não sei se vocês acompanham a maneira de eu explicar. En una manera Eu ia más explicar complicada, de uma como esa persona lo entendía essa de pessoa a su explicar manera, de uma forma mais cuando lo fuera a complicada. explicar. E como é que essa pessoa ia entender da sua forma, e quando fosse explicar, então Ese que tiene una educación ia conseguir chegar, não ia conseguir chegar a esse que tem uma cultura, menos cultura, não menosprezando a ninguém, mas vocês vejam que até isso Deus tomou cuidado. y miren todo lo que se está llevando a cabo. Agora vejam tudo isso que está sendo realizado. Cuando él me dice no vas a salir, Quando ele me disse, você não vai sair, pero ahí hubo una pausa, mas aí teve uma la cual pausa, nunca dije, que nunca eu falei. lo guardé en mi corazón. Viram? Eu guardei no meu Ahí coração. es estar siendo prudente, Aí é estar sendo prudente. Esse é o servo fiel e prudente. porque de qué vale hablar todo Porque de que si va a adianta traer falar unas tudo consecuencias se vai que no son trazer favorables al pueblo? umas consequências que não são favoráveis ao povo. Então a gente vai falando as coisas à medida que vai cumprindo, e então aí já vai vendo o resultado. En México me estuvieron diciendo que No hace México 7 estiveram me dizendo que fazia 7 anos que no llovía ahí en Nuevo León que não chovia aí em Nuevo León da maneira que choveu. y ya más cercano, unos 3 años, E o mais próximo vi unos foi lagos que estaban con los uns botes 3 que anos, veían a mais que se próxima habían hundido, chuva. algo así. E uns lagos que eu vi que tinha Estaba secado, caminando en e una uns laguna, barcos aí que tengo tinha fotografías y afundado. eso que me enviaron. E eu estava caminhando aí em umas lagoas, e salimos tem a do México, fotografia que me enviaram. E Algo se formó ahí en el quando Golfo, saí do México, e entrou formou para algo aí no Monterrey, Golfo e toda entrou essa para parte lá, de para Nuevo Monte León, Rey, toda essa parte aí de Nuevo y León. hubo tanta agua, tanta E abundancia, teve uma chuva, 105% tanta água, tanta abundância de água. Uns 75% das represas encheram, e isso como nunca aconteceu. decían las noticias, esto es E algo nos noticiaram, falaram que isso foi algo que nunca visto antes, mas nós sabemos o porquê. Dios bendijo allí a Nuevo León, Deus abençoou ali a Nuevo León duplamente. trajo aguas de bendición, Trouxe águas de bênçãos espirituais e física também. vean cómo Dios estuvo cumpliendo allí muchas cosas. Vejam como ali Deus esteve cumprindo muitas coisas, El mundo está comenzando a ver, e o mundo está começando entiendan o a no ver, entiendan, compreenda já ou não, tomando nota, mas já vão anotando muitas coisas la naturaleza misma que a própria natureza a mostrar vai mostrar. y van a decir, pero E ¿cómo? vão dizer, mas como, de onde? Van a buscar el porqué, E vão procurar o porquê. porque la tierra, en medio de la raza humana hay hambre espiritual. Porque na terra, no meio da raça humana, tem fome espiritual. Não de fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Y lo que ha comenzado Dios E o que Deus começou a cumprir nesse tempo, en esta etapa nessa etapa en donde estamos, onde estamos, es lo que vio el reverendo William Branham. é o que o reverendo William Branham viu já nessa parte culminante da visão da capa. Todo es un entrelace. Y todo Tudo tiene que ir é um comenzando entrelaço, e en una tudo forma tem progresiva. que ir começando de uma forma progressiva, Estamos uma forma palpando progressiva, ou seja, que já estamos palpando desde que hemos comenzado desde que y esta começamos, trayectoria que llevamos, e essa trajetória que já levamos, que Dios está llevando a cabo hasta todos os llegar passos que Deus está realizando até chegar a esse lugar, a esa actividad. a essa Qué atividade. bienaventurados somos. Quão bem-aventurados somos, estamos vendo desde o princípio Todo lo que Él prometió. tudo que Ele prometeu.
no somos como Tomás. E não somos como Tomé. No estamos esperando allá. Não para estamos creer. esperando lá para poder crer, ver isso para poder crer, senão que já estamos crendo desde o princípio, desde o início. E por isso é que é uma bem-aventurança Todos los que desde el principio para todos que desde o início creram. Esses são os que vão ser transformados, não aqueles que vão dizer lá no final, ah, agora sim eu creio. É porque eu estava esperando isso para confirmar. Não se vista, porque não vai. Mas bem aí vão ganhar forças para passar pela grande tribulação. E não tem outra forma para falar, porque esses são os resultados da incredulidade. Quando ele chamou Tomé e o repreendeu pela sua incredulidade, veja, não sejas incrédulo. Gravamos uma conversa, não uma conversa, estava falando do que é, a respeito de uma fruta. Vamos ver se podemos colocar aqui. Para colocar da forma que eu falei. E graças a Deus quedou gravado. E ficou gravado. Miren. Cuando son de la misma rama, de la misma árvore. São do mesmo galho, da mesma árvore, da mesma fruteira. Então, quando você pega uma fruta, como único tú te la puedes comer si está un poquito dañada, le encuentras un poquito. E você é um pedaço aí que está um pouquinho estragado. Algo danificou essa aí. E você pode comer, tira o pedaço estragado e pode comer. Mas outras estão na árvore e tem vitamina e tudo, porque é uma fruta que te dá vitamina. Mas se está estragada, se está podre, então você joga fora. São riscados do livro da vida aqueles que não dão o fruto correspondente. E são riscados. E a única maneira de você jogar fora uma fruta ou riscar, que é de alimento para o corpo, mas se está podre, então foi essa fruta que nasceu nessa árvore, que é para alimento, é vitamina, mas se essa fruta estiver estragada, você comer, ela te vai causar dano. Então, esses que são arrancados e lançados fora são os que não produzem o fruto correspondente, são riscados do livro da vida. Mesmo que tenha ajudado, os que têm um estragadozinho com a faca, você corta esse pedacinho estragado, joga fora e pode comer. Então essa pessoa pode ficar escrita no livro da vida, pode continuar comendo da árvore, se alimentando essa pessoa, e ela pode ficar aí, agarrado a essa videira, que é a árvore que é o livro da vida. Pode continuar recebendo vida, a pessoa pode continuar recebendo vida. Por isso, quando lança fora, joga fora e é riscado, aí cumpre a escritura que diz, separado de mim, nada podeis fazer. A pessoa já não tem vida, mesmo que continue vivendo, mas já está morta. E assim é a única forma. A pessoa pode continuar aí agarrado à videira, à árvore, e se está no livro da vida do Cordeiro, não será arriscado. Mas se é outra fruta e não produzir o fruto de era em era e apodrece, então é arrancado por esses anjos colhedores. Vem, olha, essa fruta está podre, vamos tirá-la daí. E então aí faz a separação entre as frutas que produzem bom fruto, o alimento que aqui é para alimento, e as que não é para alimento, joga fora. Esse é o trabalho que os anjos ceifeiros fazem. Essa labor que fazem os ángeles segadores. Ou seja, que esse trabalho que os anjos ceifeiros fazem tem uma parte muito importante,
ahí como se habló, Porque vocês vejam, aí como foi si falado, hay parte de la fruta que está se tem um pedaço da fruta que está meio estragado, o que você faz? Você corta essa partezinha e joga fora, mas a outra parte está boa tiene vitamina. e tem vitaminas. Ahora si está toda podrida, Agora, se estiver toda podre, no la echa afuera, no vaya a ser que a dañe gente la joga fora para não estragar as outras, as demais. esa espada de 2 filos, vean, Essa espada de 2 gumes, vocês vejam, corta, vai cortando tudo. y así ocurre tanto para la Virgen prudente como para Assim la acontece fatua. tanto para as virgens prudentes como para as fátuas. Las dos están Porque vejam, as duas estão la vid. absorvendo da videira. No cae la lluvia sobre la cizaña y el trigo. A chuva não cai sobre o joio e o trigo, Mala ou seja, até mesmo a semente má bien agarra também esa recebe vitamina. essa vitamina, Y recebe da mesma vitamina. llevando a cabo E tudo que tem estado sendo para el realizado cumplimiento pleno para o pleno cumprimento plenitud de Dios en da medio del plenitude de Deus no meio do povo, pueblo. Todo eso va unido. tudo isso vai unido com esse trabalho. Por eso que ustedes pueden ver Por isso que vocês podem ver que tudo que está sendo en realizado cada etapa, em cada etapa, em cada conversa, cada prática, cada palavra, em cada estudo, todas esas cosas, é a la falado de misma vez. todas essas coisas ao mesmo tempo. Porque es una obra que tiene que ser llevada a cabo Porque é uma obra que tem que ser realizada con la separación, la em união com a separação, em união com todo va junto. a separação e a preparação, tudo vai junto. Agora, o escolhido sabe o que corresponde a ele, ¿Qué le toca o que lhe corresponde para seguir se preparando para obtener la continuar se preparando para obter a fé do rápido, e sabe identificar o que é para os fatos e o que é para os incrédulos, vem? sabe discernir? Sabe discernir, Están discerniendo y no se já estão discernindo e não têm percebido. son etapas que ya van pasando por la iglesia novia. São etapas que já vão passando pela igreja noiva, ou a igreja noiva já vai passando, que é já em uma escala muito mais alta do que a que o irmão Branham teve. Discernir quién es trigo y quién es cizaña. Porque discernir quem é trigo e quem é joio, El único que lo sabe es el ángel del Señor. diz que o único que sabe isso é o anjo do Se lo Senhor. está dando a conocer al pueblo. Mas isso ele está revelando ao La povo, iglesia no a igreja noiva. es más grande lo que Dios nos está dando a conocer de lo que nos É imaginamos. maior o que Deus está nos revelando do que nós imaginamos. E nem por isso, Tratar de imponer cosas y nem por isso vamos tratar de impor coisas, mas bem, somos sábios, prudentes. prudente, Dejemos que hagan lo que quieran hacer. deixemos que façam o que queiram fazer, que falem o que tenha que falar. A noiva sabe o que tem que fazer, ela espera por essa palavra, fala no livro das Eras. Lo que tiene que hacer con la palabra. es Ela darle sabe o que tem que fazer com a palavra. Eras 187, 188, ela sabe. Ella sabe ese trabajo y esa labor. Ela que le sabe esse corresponde trabalho que lhe corresponde hacer fazer en tiempo. nesse tempo. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es el cumplimiento. Portanto, tudo o que estamos vendo é o cumprimento do que já foi prometido. Y vean ustedes, E vocês vejam, quando ele dizia que ia vir uma etapa, iban a haber actividades grandes. que iam ter atividades grandes nos diferentes lugares, nos vários lugares, lá em Villahermosa foi falado algo que, vejam, En el saludo que él dio em uma saudação que ele deu, ahí en Villahermosa, creo que fue, justamente, creio que foi exatamente aí em Villahermosa. él dice, en México, Ciudad México, había dicho Na también, cidade do México, también ele tinha tendrá la falado também. oportunidad, eso fue en Também terá 2006, oportunidade. Isso foi em 2006, 2 de maio. También tendrán la oportunidad de los ministros Também con sus os ministros e congregaciones suas congregações terão a oportunidade. a las actividades que se llevarán a cabo Todos en que queiram Villahermosa. as atividades que serão realizadas em Villahermosa, essas são atividades que ele estava Porque allá el anunciando. auditorio es
Porque lá o auditório, a Voz da Pedra Angular é grande e pode acomodar... Quantas pessoas, André? 22 mil pessoas somente. E mais adiante um pouquinho mais. Porque ainda não tinha sido feito o salão do lado. Portanto, tem lugares para vocês e suas congregações lá em Villahermosa também, onde esperamos grandes bênçãos. E no 12 de agosto, ou seja, 3 meses depois deste ano 2006, estando ali em Villahermosa, ele disse: portanto, sempre é bom que para todas essas atividades que estamos realizando durante o ano, em vários momentos, dê a oportunidade também a vossas congregações para assistir, porque aqui tem espaço suficiente. E se por acaso encher demais, então o reverendo Dr. André Cruz Gadiego fará a outra parte que já está programada, para que assim todos possam ter a atividade durante os anos, onde estejam a maior parte dos ministros com suas congregações. E é bom nos acostumarmos, porque poderá chegar um momento onde já não poderá ir a todos os lugares, e tenha que ter 1 ou 2 lugares principais onde possamos nos reunir, e isso é por causa de tanto trabalho que está surgindo. E quando chegar a etapa que o reverendo William Branham chamou de terceira etapa, não sabemos como será tudo isso. Se será somente desde um só lugar ou se será em certos lugares, em certos países, onde tenha um lugar cômodo para que reúnam muitas congregações e muitos povos para ouvir as palavras correspondentes a esse dia. Se é para escutar a palavra de Deus correspondente a esses dias, então tem que ter um instrumento. Não pode ser feito de outra forma. Ele já estava nos dizendo. Assim que é bom a gente ir se acostumando, para que quando esse momento chegar, então já seja algo natural, comum, viajar e se reunir em 1 ou 2 ou 3 lugares, os irmãos de diferentes congregações juntas para receberem as bênçãos de Deus. Também tenham a forma de se comunicar e possam ter também os telões, os televisores para receber via satélite pela internet as atividades, conferências, para os que não possam vir, possam ficar vendo, assistindo às atividades em suas congregações. Então vejam, Deus está provendo e nós temos que aproveitar essa etapa que estamos, que é a de nos preparar para o que Deus está fazendo e para o que vem mais adiante, que será maior. Ou seja, vejam que tudo que ele estava nos falando de se preparar era para esse tempo, para que o povo estivesse preparado para receber essas coisas maiores que ele estava falando ali ao povo. Ou seja, que tudo que nos trouxe nesse tempo de preparação, de alerta, de notícias, de boas novas, era para que agora o povo estivesse atento, apercebido, quando Deus estivesse cumprindo tudo isso. Ele já terminou esse outro lado. E são umas 30 mil pessoas que cabem ali, nesses 3 locais, esses 3 salões, que foi preparado. E tudo já está preparado, ou seja, que se Deus quiser estaremos ali no dia 28 de julho. Nesse domingo 28 de julho, estaremos ali, se Deus quiser. Assim que estejam orando por essas atividades. E pelas que também terão durante o ano, porque tudo está sendo cumprido, se cumprindo como ele prometeu. Mas tem uma trajetória que ele disse, não vão na frente, vocês não conhecem o caminho, se lembram? Tem que ir atrás para não se extraviar. Não tem que estar procurando revelações pessoais, privadas, porque vão ficar todos confundidos e vai formar aí um bolo de linha de pescar que depois não vai conseguir desembaraçar. E quanto mais se enredam, se confundem,
tentando desembaraçar, mais fica embaraçado. Mas o escolhido é inteligente. Eles guardam silêncio. Nas era fala isso. Em uma parte fala que se eles não sabem algo, guardam silêncio e esperam, assim diz o Senhor. Eles ficam calados. Como que fala? Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer eles agir de outra maneira. Se não tem uma assim, diz o Senhor, ficam calados. Ou seja, essa é a melhor ação que um escolhido faz. Calados, prudentes, ouvindo. Se não entende algo, meditem. Mas não fala, o menor membro é o que causa mais dano. A língua, por ali tem um lugar que ele fala algo disto. Se pudermos ler hoje, leremos, mas vejam. Se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus fazendo as obras neles, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno, assim que agora trabalha em e por meio da noiva. E ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que ser feito. E agora ele, por meio da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou em particular para esse tempo. Santiago 3. Assim também a língua é um pequeno membro, mas faz grandes coisas. Eis que acende um grande fogo. E a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está colocada entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama, acende a roda da criação e ela mesma é incendiada por um inferno. Ou seja, que quando você vai falar, pense bem. Não diga falei sem pensar. Então você está fora de si, porque ninguém fala algo sem pensar. Então deve pensar bem as coisas antes de falar. E também tomar cuidado com os pensamentos, porque aí estão as intenções do coração. Repreenda, sempre repreenda com a palavra. Esse é o lugar mais forte, o lugar de batalhas mais forte é aí, na mente. E é o lugar onde mais você tem que vencer. A mente é algo que, quando já estivermos transformados, uma das coisas que vai sentir é esse alívio. Todas essas coisas que fisicamente, quando a gente já as deixa, já sente um alívio, essas coisas físicas já sente alívio nessa parte. Agora, nessa parte, esse é o alívio final. Porque quando está cansado, deita, dorme, descansa um pouco. Se tem um hábito que tenha, Deus vai o ajudando e deixa, e já tem um alívio. Então aí a gente já vai vendo. Mas esse aqui vai ser sentido plenamente quando formos transformados. E aí sim, esse problemão aí dessa batalha mental já acabou. Será tragado a morte na vitória. Todo problema, toda situação mental acabará. Ou seja, que a batalha final será ganha. Bem, tem muitas coisas aí nessa parte que já estão sendo realizadas, onde já estamos vencendo esse inimigo com essa espada de 2 gumes, a palavra. Bem, tem um lugar, que hora é? Tem um tempinho mais, uns minutinhos. Vejam, já que falamos isso da língua, vejam, vamos ver aonde eu tenho por aqui. Vamos a ver si en este.
En el anterior, No anterior, aquí debe ser. deve ser aqui. Bueno, habría que leer aquí algo. Miren el mensaje, el poder de la palabra. Vejam na mensagem o poder da Salió palavra. ahora. Pues Saiu agora, dice que el vejam. mensaje es el poder de la palabra. Diz na mensagem o poder da palavra. 13 de junio del 82. 13 de junho de 82 diz: No importa onde esteja o profeta de não Deus, importa onde ele o profeta está de na Deus terra esteja, com um propósito ele está na divino terra para com um propósito el año, divino el mes, para la o ano, semana, o mês, a el día, la semana, o hora, dia e a hora. y el minuto que Dios E o ha minuto determinado. que Deus tem Puede tener un determinado. ministerio de muchos años, Pode ter um ministério de pero muitos de todos anos, esos años, mas hay de un momento todos esses anos específico tem um momento em específico que es donde Dios cumple todo que el é propósito onde Deus principal cumpre para todo el o cual propósito envió. principal para o qual o Ustedes podem enviou. ver a vida do Vocês Senhor podem Jesus. ver a vida do Tuvo 33 Senhor anos Jesus. sobre a terra, Teve 33 anos sobre a pero de terra, 33 anos, mas dos 33 desde a hora anos, de sua vejam, vida, em sua primeira da hora vida, da sua vida, na sua 33 primeira anos. vinda, ele cumpriu 33 Agora anos. sim que faltaram 7 Vamos anos, dizer que faltaram 7 anos, 8 anos, ou 8 anos, para completar para completar a hora de sua venida. a hora da sua vinda. Y vean ustedes si ese tiempo E vocês vejam se esse tempo, se tiene que cumplir. se esse tempo tem que se cumprir nesse tempo, então tem que ver aí os anos, ¿De dónde arrancarían esos 7, 8 años? de onde tiraria esses 7 ou 8 anos para completar esse tempo que Jesus não completou ali. Mas vamos ver, Porque son ciclos, recuerden, porque são ciclos, recordem, si se cumplió en el hermano Branham, que se cumpriu no irmão Branham, 7 por 7, 7 49. vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56. Vejam, 7 ciclos. En el se octavo, cumpriram 7 ciclos e no cuando oitavo, iba a entrar a já quando ia entrar el año 56, ao ano 56, o sea, esa etapa, ou seja, nessa etapa desse ciclo, 56 en adelante, dos 56 por diante, ele cumpriu em abril e em dezembro Deus o y ahora levou. que tú me sanas, me vas a llevar. Agora que tu vai me levar, tu me O sea, curas. que algo hay ahí, Ou seja, que tem algo aí nesse tempo, desse último ciclo, desse último ciclo, de lo cual miren, Jesús cumple 33 que vejam, años, Jesus cumpriu 33 anos faltándole 7 años, e pero una hora restando delante del 7 Señor anos. son Mas uma hora diante do Senhor são 41 anos com 8 meses. Pero vean ustedes, Mas vocês vejam, ahí dice, usted puede ver la vida del diz, Señor Jesús. você tuvo pode ver na 33 vida do años Senhor sobre la Jesus, tierra, ele esteve 33 pero anos de sobre a 33 terra. años, solamente 3 Mas años dos y medio 33 fueron anos, de somente ministerio. 3 anos e meio foram Y de los 3 años y ministério. medio de ministerio, solamente E nos 6 3 meses anos de fueron ministério, en adopción. somente 6 meses Y de los foi 6 meses, adotado. solamente 3 E días dos 6 fueron meses, los que somente cumplieron 3 el dias propósito principal foram de la os venida nos del quais Señor ele 2000 cumpriu o años atrás. propósito principal da vinda do Senhor 2000 anos atrás, que foi para fazer a obra como Cordeiro de Deus, morrer para limpar dos pecados, os pecados de todos os filhos de Deus, ser sepultado e ir ao inferno para dar testemunho lá. Podia ir ao inferno porque el pecado del Podia mundo ir cayó ao sobre inferno él. porque o pecado do E mundo depois caiu passou sobre ao ele. E paraíso depois para foi trazer ao a que paraíso estavam no paraíso. para trazer os que estavam no paraíso. Agora eso del sexto sello, Agora, isso do sexto selo, vean al abrirse y abriendo vejam, la quinta ao dimensión de la abrir tierra, e abrindo a quinta dimensão na Terra esta dimensión también, e a sexta dimensão também, pero está también la novia aquí. mas a noiva também está aqui. Dios ha estado aguantando. Deus esteve detendo segurando os juízos divinos. Si no hubiese pasado, E se lo que não pasó, tivesse acontecido o que aconteceu, se estuviera la novia a noiva o estuviera la novia que pasar por a la noiva tribulación. teria que passar pela Pero por tribulação. cuanto se está deteniendo los Mas juicios por divinos, quanto está segurando os juízos divinos, la novia todavía no había recibido la fe e a del noiva ainda não tinha recebido a fé do rápido, Entonces, ahí hay un entrelace então tem um entrelace aí com o sexto selo,
Y el séptimo sello, E o sétimo selo, porque se predica la vejam, tercera etapa porque para la novia, prega a para terceira los fatos, etapa para a noiva, y para los as fatos e incrédulos, los para perdidos. os incrédulos, os perdidos. Entonces no tendrá que ir Então não terá que ir espíritu, sino en el em mismo espírito, cuerpo que mas tiene, no próprio corpo que tem, está llevando a cabo. está realizando esse trabalho. Plenamente se abrirá al mundo. Abrirá plenamente para o mundo em breve. Y vean, E vejam, dice Apocalipsis capítulo 7, diz o Apocalipse capítulo 7, que los ángeles mandó Dios a aguantar. que Deus mandou os anjos deter para que não soprasse vento, deter os 4 cantos da terra para que não soprasse vento. Llego una pizarra aquí, pero Está um quadro aqui, mas vejam isso. Vamos a ver. Oye, algo aquí bien importante. Olha, algo aqui bem Te importante. había mostrado. Porque miren, Eu tinha mostrado, porque vejam, hay diferentes ángulos. tem vários ângulos. Si usted busca, hay un ángulo. Se você que se llama procurar um ângulo, esse se chama ángulo recto. ângulo reto. La manecilla de Por reloj, exemplo, tú la pones en 12. Aí o ponteiro do relógio, se você colocar no 12 e nas 3 da tarde, esse é o ângulo reto. Yo no sé Os mucho que sabem um de- pouco, eu não sei muito. Vean, miren, Vejam, aguántame por aquí. segura mais aqui, veja, um ângulo Agudo, tuso, y hay diferentes. agudo, Tres tem comunes, vários, pero hay varios. 3 comuns, mas tem vários. Ese es un ángulo Esse é um ângulo reto de 90 grados. de El ángulo 90 graus. es- O ângulo de 90 graus é 90 graus. Ahora miren algo. Agora vejam algo. Dice Apocalipsis Diz 7 que dice o Apocalipse 7 o que diz? que después de esto vi a 4 Depois ángeles destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 Y uno dice, pero ângulos da cuatro terra. ángulos de tierra. E alguém fala 4 ângulos da Pero la tierra terra, es redonda. mas a terra é redonda. Pero hay que ver cómo 4 lo ven. cantos da terra, mas a terra é redonda. Mas tem que ver como Deus. Y usted sabe de dónde va a mirarlo Dios. E você sabe Pero por si onde estamos Deus vai arriba, olhar. Miren, Agora, se estamos em cima, vejam. aquí está, vamos a decir ahí. Aqui está, vamos Arriba dizer, está el Señor mirando para abajo. em cima está o Senhor olhando para baixo. Y la iglesia es, ya usted sabe cómo es. en E a forma de igreja, pirámide. vocês sabem, a igreja é no formato de pirâmide. Vamos a decir que esta es la tierra. Vamos dizer que isso aqui é a terra. Pero Mas, si usted mira de arriba para abajo, se la você pirámide, olhar a pirâmide de cima para baixo, você verá que se va a ver así. que será visto assim. Por consiguiente, Consequentemente, quando ele olha a sua igreja daí, arriba para abajo, de cima para baixo, ve y agarra los 4 então ángulos ele de la vê tierra. e consegue agarrar os 4 ângulos da terra e detém os ventos para que vento algum soprasse sobre a terra. Viram? Y ahí está formada. E aí está formado. Ele não disse que a terra vai aparecer assim como um Si la pinhão, mira de lado, um se va a peão, ver así. parecer assim como um pinhão, Y como un tronco, desse jeito, porque como um la peão. Nueva Jerusalén saldrá. Porque a Nova Jerusalém sairá, vocês vejam, esse Y monte é como gigante, Dios mira, es de arriba hacia abajo. e como Deus olha, é de cima para ¿Dónde están baixo. los escogidos de Dios? O que está em cima, que é onde estão os escolhidos de Deus. Onde os escolhidos de Deus estão hoje? Em cima. E podemos olhar Escrituras y símbolos. e todas essas escrituras e símbolos e profecias do livro do Apocalipse, vejam como já Comprendiendo, hermano, se Branham vai habló entendendo e algo compreendendo. O irmão Branham também falou algo de las 4 esquinas de la tierra. dos 4 cantos da terra. Alguien me pasó en una ocasión algo de Em uma ocasião, alguém me eso. passou algo disto. Pero vean cómo Dios ve Veja como Deus vê al mundo o mundo
Y como Dios es un Dios matemático, E como Deus é um Deus matemático, Ele gosta da o sea matemática, que todo, das matemáticas. Ou seja, que tudo enquadra. todo es perfecto para Él. Tudo para Ele é Ahora ven perfeito. ustedes, gracias. Agora vocês vejam. Ahí sigue diciendo, dice, y después pasó al paraíso. Depois foi ao para traer paraíso los que estaban en el para paraíso, trazer os Abraham, que estavam no Isaac, paraíso. Abraão, Isaac e Todos Jacó. ellos traerlos en la resurrección Todos para eles que os trouxe na ressurreição, que le había sido na ressurreição que tinha prometido a los sido santos del prometido Antiguo Testamento. aos santos do Eles Antigo ressuscitaram Testamento. Eles Los santos ressuscitaram, del Antiguo Testamento, os santos do Antigo Testamento, os escolhidos do Antigo Testamento, ressuscitaram na ressurreição do Senhor. São Mateus 27, 51 ao 53. E depois o Senhor Jesus ascendeu ao céu, foi ao templo de Deus para realizar um trabalho que tinha que ser realizado, que dependia daqueles 3 dias especiais, daqueles 3 últimos dias do ministério do Senhor. Bom, os últimos 3 dias da primeira parte da semana número 70, os últimos 3 dias dos 3 anos e meio de ministério, esses eram os mais importantes, porque nesses foi onde ele atuou plenamente como Cordeiro de Deus e cumpriu o propósito pelo qual ele veio. Por isso, ele sempre anunciava o propósito da sua vinda. Ele sempre anunciava o propósito da sua vinda. E alguns dos seus discípulos lhe diziam, nunca aconteça tal coisa contigo. Veja, mas é porque eles não compreendiam bem. O que será quando ele termina seu trabalho como cordeiro e se converta no leão da tribo de Judá? Quanto tempo esse ministério estará? E em qual parte desse ministério será que cumprirá plenamente a obra do leão da tribo de Judá? Poderá ter um ministério de dias, meses ou anos. Mas de todo esse tempo terá um tempo em específico onde consumará a obra, onde novamente poderá dizer, consumado está. E sabemos quando será isso. Estava consumado allí a obra de Cordeiro de Deus. Ali estava consumado a obra do Cordeiro de Deus. Como será quando consuma a obra do leão da tribo de Judá? Então terá feito o que necessita ser feito para que tudo funcione de acordo à obra do leão da tribo de Judá. Bom, disto não queremos falar muito. Vocês sabem, e eu também sei, que tem muitos mistérios aí. Ou tudo isso é um mistério. E em tudo isso, tem muitas coisas que é melhor nem sabê-las enquanto não sejam realizadas. Ou seja, melhor não saber até que sejam realizadas. Porque vejam, porque como temos o poder da palavra falada, poderemos falar coisas que produzam situações desfavoráveis para a obra de Deus. Vejam, mesmo conhecendo, assim que por isso algumas vezes tem que se abster de comentar ou falar coisas, e não é porque a gente não queira revelar as coisas ao povo, mas porque tem pessoas que ainda não estão maduras o suficientemente para usar esse conhecimento. Então o inimigo causaria muitos danos. Não saberiam pôr a palavra bem. Vocês recordam lá no 7º selo que o quarto Elias disse? Ele disse que se o diabo soubesse o segredo que tem debaixo desse 7º selo, se ele soubesse o segredo que tem nesses trovões, o diabo causaria muito danos, mas ele não sabe. E se Deus trabalha de tal forma que nós não saibamos algumas coisas chaves, então o inimigo também não saberá. Ou seja, é melhor que continue assim, fazendo da forma que está sendo feito, e o escolhido olhando e crendo cada palavra e cada ação. Isso é tudo que Deus requer que o escolhido faça. Crer. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?
Foi dito, se nós pudéssemos receber a revelação e ficarmos calados, então seria outra coisa. Ou seja, o inimigo não poderia fazer nada, porque cada um seria reservado. Não estaria comentando nada, mas quando comentamos muito, por causa do poder que tem na palavra que falamos, então criamos situações desfavoráveis para a obra de Deus. E nós, conhecendo que esse mistério do sétimo selo é a coisa maior e a coisa que Deus manteve em segredo por toda a eternidade, quando o Senhor Jesus falou desse segredo, disse, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho sabe. Estava falando do mistério do sétimo selo, estava falando da segunda vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, com o propósito para o qual ele vem, e as coisas que estará fazendo para poder cumprir esse propósito. Todo propósito que tem envolve um trabalho, e todo trabalho que é feito, se não for bem feito, não cumpre o propósito para o qual está sendo feito esse trabalho. Assim que observa o quarto Elias, o qual nós conhecemos através da Escritura e através das mensagens que ele trouxe, recebeu da parte de Deus um ministério poderoso. E nesse ministério poderoso lhe foram revelados certos segredos, que somente ele devia os conhecer e usá-los. Mas quando ele revelou, reticência. Por exemplo, quando revelou a primeira etapa, apareceram imitadores. Quando revelou publicamente a segunda etapa, apareceram imitadores. Porque ao falar e mostrar a palavra tem poder criador. E como foi prometido ele falar, porque ia produzir, ia criar coisas que estariam opostas ao programa de Deus. E ao falá-las, ao revelá-las, ao mostrá-las, e ao mostrá-las, criou algo que foi contra o plano de Deus. Criou algo que foi utilizado pelo inimigo contra a obra de Deus. Fez imitadores. Porque como a palavra é criadora, ao ele falar, criou, vejam isso, criou imitadores. Ou seja, houve uma obra aí de criação, mas contra o programa divino. Por isso, a terceira etapa disto não terá imitação. Não se saberá como a pessoa foi curada. Assim como ninguém sabe como Deus está curando você no seu interior, ali nesse quartinho de madeira no seu coração. Ninguém sabe, isso é algo entre Deus e você. Assim que também ninguém saberá como sairão curadas, as pessoas sairão curadas do quartinho de madeira. Não estarão vendo a forma que uma pessoa vai estar endireitando seu corpo, os seus ossos, que é inválido. O único que verá isso é esse que estará ali. Como essa senhora se levantou da maca, ninguém sabe. Como aconteceu? Ninguém sabe. Vejam essa etapa, ao não ser um espetáculo público, somente pela fé. As pessoas que estão ali olhando tudo, somente pela fé vão dizer, isso não tem outra forma de explicar, senão que isso é Deus que está trabalhando ali, operando ali no meio do povo e está fazendo essas obras. Outros dirão, não, isso aí estão inventando, já está planificado. O incrédulo sempre é incrédulo. Não ressuscitou aquele que tocou ali no caixão e ressuscitou o defunto ali, de Naim, ressuscitou na mesma cara deles. Na própria cara deles, ressuscitou e não creram, porque os incrédulos são incrédulos como o seu pai, o diabo. E no livro dos Selos fala que os membros do corpo, uma pessoa que entra sem um pé e saia com o seu pé ou o seu braço,
ou um olho, lo que sea, o que for, miembros del cuerpo serán creados. membros do corpo serão criados, e o único que é criador é Deus. E aí vão perceber Quien tenía en el medio del pueblo, quem estava no meio do creador de povo, los cielos y de la tierra. ao Deus Criador do céu e da terra, o único Criador, porque o diabo não pode criar, No sabe hacer eso. não sabe fazer isso. El ángel del Señor le dijo, mira, O anjo lo do que Senhor disse, has olha, hecho. Mira olha o que todo lo fizeste, tú has creado. olha tudo que você criou, Mira todo lo que tú has veja creado. tudo que você criaste. Porque por la palabra que habló, Porque pela palavra por eso todo que lo falou, que vaya a hablar, por isso tudo que você vai falar, siempre que sea conforme Fale- a la voluntad del Señor. sempre Porque una fale palabra como seja a creadora, vontade la do que usted Senhor, está hablando. porque é uma palavra Hable criadora sempre que positivo. você está falando. Então sempre fale Hable positivo, sempre coisas sempre que- fale coisas Produzcan, que produzam, que criam, crean de crear, criam de criar, cosas criar coisas para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Porque lo que usted hable, Porque o que você fala, todo eso va a cumplir. tudo isso Estamos no vai tiempo de la se palabra cumprir. hablada. Estamos no tempo Lo da que usted palavra hable, falada. O que você fale, Eso también, recuerden. recorda que isso também vai voltar para você. Por isso que ele disse, o que te abençoa será bendito, mas o que te amaldiçoa você será maldito. O anjo disse, olha o que fizeste, olha tudo que você criou, olha tudo que você fez, por falar o que eu disse para você que não falasse. Porque tem coisas que podem ser faladas, mas tem coisas que o anjo do Senhor disse, disto não fale nenhuma palavra. É como quando ele me disse, disto você não vai falar nada, e disto também não, e disto também não. E muitos, por que não fala o que ele lhe disse? Veja, é o diabo tentando. Vejam como repete o mesmo. Para quê? Você pensa que é para que eles creiam? Não, é para zombar mais. E é para procurar a maneira para atacar. Mas a gente já os conhece, vê? Toda essa etapa é para que saia o que tinha no coração, o mesmo que aconteceu com a saída do povo hebreu do Egito. Te afligi, te fiz ter fome, te sustentei com maná, comida que você não sabia, não tinha comido nem tu, nem teus pais, para te fazer saber que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e para saber se serviria ou não a Deus. Ali também fala que é para ver o que tinha no seu coração, ou seja, que era um tempo de prova. Ou seja, que nesse tempo, se não chega a acontecer e Deus tivesse cumprido tudo que foi prometido aí no ensinamento sobre capa, fosse dado tudo e já nós irmos, então dentro ia estar muitos que não eram do grupo, tão simples assim. Ele fala ali, saíram porque não pertenciam ao grupo, não eram dos nossos, e ponto. É duro falar essas coisas, mas a gente não pode evitar a verdade. Tem coisas que se pode dizer, mas tem coisas que o anjo do Senhor disse, disto não fala nenhuma palavra. E quando ele fala assim, ele sabe por que está dizendo, e o melhor é fazer como ele disse. É melhor fazer o que ele disse, porque não ia sair bem. E quando ele fala assim, ele sabe o que está dizendo, e é melhor fazer como ele disse, porque ele é o que está encarregado de toda a obra de Deus. Os arcanjos Miguel e Gabriel, vejam, nesse tempo final estão a favor dos escolhidos de Deus, respaldando a obra de Deus com seus exércitos. Não pense que estamos sós.
más que acompañados. Estamos mais que acompanhados. Es el pueblo que tiene el ejército más grande. Que pueblo É o povo que tem o maior exército que povo algum jamais tenha tido, porque é o tempo que está tendo a mudança de reino e breve será estabelecido o reino do Messias. Es un tiempo en donde esa batalla que hubo en el cielo É um tempo que essa batalha que houve no céu veio a ser a batalha dos homens, veio ser a batalha aqui na terra. mais manada pequeña. Mas não tem mais manada pequena. Ao Pai lhe agradou dar-vos o reino, ou seja, não tenham medo. No temáis, ¿por qué? Não tenham medo, por quê? Porque aqui está o leão da tribo de O Judá. sea, que en su obra de reclamo Ou seja, que na sua obra de reclamação, no es un corderito, vejo, não é um cordeirinho, es un león. é um leão. Y ahí es donde muchos E aí é onde muitos equivocando estão se enganando e se enganarão. Ahora él dice Agora ele disse, en este otro mensaje, nessa outra la palabra mensagem, do tiempo, a palavra no seu tempo. 3 de junio del 84, 3 de junho de 84 diz: cada palabra e que usted para habla cada aquí en la palavra tierra que hay você tiempo. fala aqui na terra, tem tempo. Y si usted habla fuera de E tiempo, se você usted falar comete fora do un error. tempo, você comete um Por erro. eso algunas veces en una Por isso, algumas conversación, vezes, em alguma hay personas conversa, que hablan algo tem fuera de pessoas que tiempo, falam algo y lo fora que do hacen es tempo, daño, e o que causa porque não era são danos, nem o tempo, porque não era nem o nem o momento, tempo nem e a nem o momento a e las nem cuales as tenía que pessoas hablarles esas cosas, às que quais hace más daño tinha que bien. falar essas coisas. Una persona Causa que mais habla fuera dano, de tiempo, mais mal do que bem. que habla Uma cosas pessoa que no debe hablar, fala fora do en tempo e ciertos fala lugares, coisas que não devia falar actuando en una em forma certos incorrecta. lugares, está agindo de uma Sin forma sabiduría, incorreta, sin está agindo entendimiento. sem sabedoria, Por lo sem tanto, lo que entendimento. habla Portanto, o que fala que no lo hable. Por lo tanto, lo que habla mejor es que é no melhor lo não falar, ou seja, o que Hay falam é muchas melhor não personas que falar. hablando hacen Tem tanto, muitas pessoas tanto aqui, daño, tem muitas seria pessoas mejor que que fossem falando mudos. causam tanto Porque assim danos que melhor não é que daria fossem tanto daño. mudos, Não porque sabem que assim a língua não é um causariam membro tanto bien pequeno, danos. pero Não que sabem que a enciende um língua é um bosque membro completo em tão fuego. pequeno, mas que incendeia Se um não sabem bosque usar completo bem, com fogo. lo enciende Se com não a fogo sabe usar destruidor. bem, Mas se sabem usar bien, acendeia, a boca, incendia a um língua fogo para destruidor. falar a palavra a Mas seu se sabe tempo, usar a língua para enciende falar a pero palavra no em seu uma tempo, gran acende bendición mais para em todas uma las cosas. grande bênção para Em uma todas gran as coisas. bendición, todas las cosas. E todas as De lo que hablamos coisas ahorita, são, recordemos uma, esse extracto. são de grande Agora bênçãos. veja. O que lemos um pouquinho anteriormente Muitas pessoas desse extrato. Então vejam que muitas pessoas que não sabem el poder que tiene la lengua y o hablan poder que a cosas língua tem, que falam no deben coisas hablar, que pues não mejor. devem falar. Mejor que fuesen mudos. Então é melhor que fossem mudos. Varias formas de callar la boca. E tem várias formas de calar a boca de uma pessoa assim. O que sean mudos, o que Dios se los Ou lleve. que sejam mudos, ou que Deus os leve. E aí Deus cala a boca deles. Y si es para que se pierdan, E se for y no se debe perderem, de esa persona, e essa Dios pessoa se não la deve se perder, então Deus as leva. Deus a leva. Por isso temos que tomar cuidado, Dios puede cerrarle la boca porque Deus pode fechar a boca de certa maneira, para que no se pierda, pues para que não se o perda, já que seja que o leva, ou se é porque está causando dano à obra e não é escolhido de Deus nem fato também, e é incrédulo, então também cogen y toman espíritus de error, de mentira, recebem espírito de erro, de mentira, en manicomio, e terminam nos manicômios, al principio, nos hospícios, lá como no início, muitos foram para o hospício e manicômio, e lembram que esse ciclo está se repetindo. Dios no está E jugando, não é uma brincadeira, Deus não está brincando, sempre estamos falando. piensan que esto es un juego, Pensam que isso é uma brincadeira hablan y se ríen y se burlan y, e esto y lo otro, falam, riem, zombam e fazem isso e y aquilo dicen, no pasa nada, e falam, não acontece nada. lo que la persona cree. Isso é o que a pessoa está pensando, está crendo. Estamos no tempo mais importante e mais glorioso de todos os tempos, onde a palavra que é falada Tiene una tem creación, uma, tiene un significado. produz uma criação, tem um significado. Ou seja, produz aquilo para o qual essa palavra é falada. Cuidémonos de lo que Ou seja, hablamos, tomemos cuidado do que falamos, porque isso vai produzir algo que siempre lo que hablemos que produzca sempre que bendiciones falarmos, sempre produza y bênçãos produzca todo lo e correspondiente a la produza obra que tudo Dios que está llevando a cabo. corresponde à obra que Deus Que está seamos realizando. pro
activos que sejamos proativos, procriadores del programa de este tiempo. do programa deste Seamos tempo. constructores Sejamos construtores de la obra de Dios en el da lugar obra de santísimo. Deus no lugar santíssimo. Porque vean ustedes, Porque vocês vejam, Dios tiene ese ejército Deus tem esse exército de obreiros aquí en esta tierra trabajando. trabalhando aqui nessa terra Su labor. para fazer o seu trabalho. Porque Dios siempre E obra somos nós através de os seres quais humanos. No hay otra Deus forma. usa, porque Deus sempre trabalha através de seres humanos. Não tem outra forma. Poderia ter escolhido o sol e ter evangelizado o mundo Pero le plació, em um mínimo de tempo, mas lhe agradou, ver a ele lhe agradou ver essa obra sendo realizada em seres humanos, por seres humanos que choram, que riem, que comem, que dormem, que se cansam, que se gozan, que se que se regocijan, alegram, que se regozijam que sufren también, pero e que também sofrem, mas assim agradou a ele ver a sua obra sendo realizada com seres humanos, tangibles. palpáveis. Mamá, yo quiero Mamãe, un Dios de carne. eu quero um Deus de carne. Como le decía, no te preocupes, hijo, Dios está con nosotros. Ela dizia, filho, não se preocupe, Deus está conosco. Era pela tempestade? Mamá, pero yo quiero un Dios. Mamãe, mas eu quero um Deus palpável. Vean Dios de la dignidad. Vejam, de era em era, Deus se fez palpável no meio do povo. Y el mismo pueblo viene a ser un E Dios o próprio tangible. povo vem a ser um Deus palpável. E nesse tempo final, El Dios tangible, o Deus los escogidos, palpável y el instrumento. são os escolhidos e o instrumento. Aí está Deus manifestado em sua igreja, em sua Y noiva, el cumplimiento de su venida. e no cumprimento da sua vinda. Y uno dice eso, E a gente fala isso, e se ouve inalcanzable, como algo assim que não pode ser alcançado. con su ser está sintiendo ese Dios. E você, no seu ser, está sentindo esse Deus. Querem tocar a Deus? Toquem vocês. Somos parte de él, Peguem vocês, somos parte dele. porque hemos venido de él. Por lo tanto, Porque viemos dele. usted y yo somos ese Dios tangible, Portanto, vocês e eu somos esse Deus palpável, y por los cuales está Dios cumpliendo su obra. os quais e nos quais Deus está cumprindo sua obra nesse tempo final. Assim que adiante, servindo o Senhor todos os dias de vossa vida Hablando la palabra y creando e cosas falando a palavra para bendición. e criando coisas para bênção, falando a palavra De bendición. para criar coisas de bênção. Ese tema Creio que podemos colocar esse tema, es por la palabra creadora que hoy, porque é pela palavra criadora que hoje Deus está realizando que tudo. pueblo entendido, Assim que povo entendido, povo amado de Deus, estén conscientes de todo lo esteja que consciente de tudo que Deus está realizando. y con prudencia vemos todo, E vemos tudo com prudência, tudo que Deus está fazendo, orando para que Deus continue cumprindo o que Ele prometeu llevar a cabo e toda la labor realizar hasta que todo o llegue esa trabalho parte culminante até chegar a essa que foi parte vista por culminante que foi William Branham. vista pelo reverendo William Para Branham. llegar ahí, a esa actividad. Para chegar aí a essa atividade, antes tem várias. Quantas? Não sabemos, mas tem várias. Lo importante es estar O importante é estar todas, em todas e ser parte de todas, crendo-as. llegar al final y decir, ah, Não ahora chegar no final e dizer, agora eu creo. creio. Más bien, Não, desde el principio, mas bem desde o início. estar en todas las etapas, Desde o início, estar em todas as etapas e vendo todos todos os passos do Altíssimo, todos os passos de Deus até chegar a essa etapa. bienaventurado Oh, isso é uma bem-aventurança. Isso é algo grande. de ver desde el principio, De ver desde o início tudo que Deus prometeu. desde el comienzo. Desde o início. Él dice que apenas estaba Ele disse en su que apenas estava etapa de em sua infancia. etapa de infância. Vean, y ya nosotros estamos viendo Vejam, e nós já estamos vendo bastante grande, isso que é bastante crecidito, isso já que ya lo estamos bastante viendo grande, ya bastante de crescidinho, 50 años. que já estamos vendo com 50 anos. Es algo grande. Já estamos vendo isso tão grandinho que já o estamos vendo com 50 anos. É algo que Deus está nos revelando. E como Deus está cumprindo tudo de uma forma tão simples, No pueden decir, agora sim não podem dizer, não tem 50 anos, e diz que vistes Abraão. vean,
muchos Vejam, muitos, luego de esa actividad que depois tuvimos acá, dessa atividade que tivemos en Irak, están aqui esperando, así que imagina, em el gran rabino de Em Girã estão me esperando. Israel, Veja, acá o em grande rabino de lá, o grande rabino lá de Girã que yo vaya allá. deseja que eu vá lá. El de Turquía también. O el da de Turquia Alemania. também, o da Alemanha também. Y todos me han hecho la E invitación todos que vaya allí. me fizeram o convite para ir e estar com eles. El de Israel, el de la Knesset, O de Israel, da Quinécia, también quiere que também vaya al gobierno allí con ellos. quer que vá ali ao governo com eles. Todos me fizeram o convite e ficaram muito, porém, muito contentes com essas atividades aqui. El de Nueva York también. O de Nova York também, o de Madrid, o do Chile, Que vaya a su casa, quer que eu vá à sua casa, que me estaba traduciendo. o que estava me traduzindo. Y muchos de ellos, el de Colombia E también, muitos deles, o da Colômbia também, han mandado confirmación que si voy me ahí, mandou me perguntar, que confirmasse se eu iria. ellos vieron y sobre todo Eles viram algo e, além de tudo, uma amizade formosa, uma linda amizade conocer los que no conocían, que teve ao conhecer os que não conhecia. desean tener más compañerismo así que vamos a ver E cómo desejam se ter va mais llevando a cabo companheirismo, también. assim que vamos ver como tudo vai sendo realizado no meio dos líderes do povo hebreu. Mas o maior é a noiva, Lo más grande es o maior la fe de rapto é a para la fé iglesia. do rápido para a igreja Eso es lo noiva. que ella estaba esperando. Isso é o que ela estava esperando e é o que Deus está cumprindo, porque não vai cumprir outra coisa, mas o que ele prometeu e o que ela estava esperando. Dice que se necesita la fe. Diz que ela necessita a fé do rápido, porque o que temos agora, ele disse, temos fé suficiente para a cura divina. Necesita esos 7 truenos. Necessitam esses 7 trovões. E na 212 ele fala que ele os enviará. Ele prometeu, e se prometeu, Pues tiene que mandarlo. então ¿Cómo tem lo que va a enviar? enviá-los. Por Como medio irá desse enviá-los? instrumento. Por meio desse instrumento. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, profetas. Não pode ser de outra maneira. Lo va a cumplir, pues tiene que E se tener Deus vai un cumprir, pois velo tem de que ter um véu de carne. para los que lo desean, que se cumpla de otra forma. Para os que desejam que cumpra de outra forma, Para recibir. jamais poderão receber. Solamente para aquellos que lo esperan. É somente para aqueles que o esperam. A vinda do Senhor é para aqueles que o esperam. Se você não o espera, não, sim, claro, estamos esperando a Ele. Como Dios lo está cumpliendo. Mas No, você está así recebendo no. da maneira que Deus está cumprindo? Não, assim não. Bom, então não está esperando. É simples. Solamente para aquellos que tienen. É somente para aqueles que têm essa percepção profética e recebem a revelação do alto, do céu. De un ministro, Não de um una ministro ou persona de uma particular, pessoa em y menos de particular, una mujer. e menos de uma mulher. Las cosas hay que hablarlas claras. As coisas têm que ser falado claras. ¿Cómo es que dice Fala ali, el como hermano que Wilson diz, o escribió? irmão ele escreveu ali, El como hombre foi? que se aparta de Dios Que o homem que se termina aparta de Deus escuchando termina ouvindo a voz de uma mulher. Tremendo error. Que tremendo erro. Pusieron a escuchar allá Se puseram lá se puseram a escutar a Eva, Adán, dice el hermano Adão, Branham. se pôs a escutar a Eva, o irmão Brás disse, vejam, claro, lá tinha um Pero propósito. por ahí fue que él escribió eso, Mas foi por aí en que ele ese caso escreveu de isso, Adán y Eva. nesse caso de Adão e Pero Eva. miren qué pasó también Mas veja também o que el aconteceu tiempo de Jezabel. no tempo Lo de mismo. Jezabel. A mesma coisa. Acá por escuchar la voz Aqui, por ouvir a voz de uma mulher. y son tan cerebros de E são mime, porque ahora tão son más chiquitos, mini cérebro, porque agora é mais pequenininho, que não percebem, poniéndose a escuchar. se pondo, nesse tempo se pondo a escutar, nesse tempo, por exemplo, a voz de Jezabel, uma mulher. Todo, ven ustedes, E vocês vejam tudo en forma tan normal y tan común. em uma forma tão normal, se cumpre tudo de uma forma tão normal e não percebem. Mas são ordenados para isso também. E para isso também são colocados nesses grupos que vai sendo separado e vão se separando, os quais o irmão Brás disse que são os piores e os que dão mais dor de cabeça, os grupos independentes. Pero así ya
estaba en el programa divino. Mas Ya como lo assim sabemos, estava no porque programa fue divino hablado. e já sabemos, porque já foi falado. Seguimos adelante. Pois então, En la parte que nos sigamos corresponde, adiante na parte que nos corresponde, cumpliendo profecías cumprindo profecias, cumprindo escrituras. y todo ese grupo E todo esse grupo, que vean que estaría vejam, en la cena de la que boda del estariam na ceia das bodas do Cordero, Cordeiro, porque ya habían recibido. é porque já tinham recebido, na terra já tinham recebido a fé do rapto. Para estar allí Para estar ali, se requiere requer estar en la etapa na etapa correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, ouvindo a voz, o ensinamento. no se puede estar allá. Não se pode estar lá sem antes passar por essa porta. Es igual a como pasó. É con igual la primera como venida del aconteceu com a primeira vinda do Señor. No se Senhor. podía entrar a la dispensación de la gracia, Não podia sino entrar a por la dispensação da puerta graça, que era Jesús. Pero senão esa puerta, pela porta que era esa puerta Jesus. fue E cerrada. essa porta já foi fechada. Pero Branham puso o habló O irmão Branham falou, antes de casarse. La esposa se llamaba. antes de se casar, a esposa se chamava Senhorita Broe. Luego que se casó, Depois que llamó se casou, señora se chamou Senhora Branham. Y el hermano William escribió: E o irmão lhe escreveu: la iglesia se llamaba señorita a Jesús. igreja se chamava Senhorita Jesus. Pero cuando se casa, se Mas llama señora. quando se casa, se chama Senhora. Vean Vejam cómo hasta las letras como até as letras estão ali, representadas representadas y ali, cómo el Señor en su venida e como o Senhor, na sua vinda, utiliza esa J, esse J, y en eso ahí e nisso, está la revelación. aí está a revelação que os escolhidos de Deus Tienen y guardan en su corazón. têm e guardam em seu coração das coisas que tem que ser prudente, vem? Porque todo eso Porque tudo isso tiene que ver con tem a ver com a fé do rapto. y hay muchos lugares donde él habla de E eso. tem muitos lugares que ele fala disso. Hay un escrito que se E puso, tem um escrito que foi colocado, que ele escreveu, eso de la señorita Broy. isso da senhorita Broe, Cuando pone señorita e quando ele escreve Jesús, senhorita Jesus, ahí pone señorita Jesús. ele coloca senhorita Jesus. Tiene la foto aquí, ¿no? Tem a foto aqui? En la dispensación de la gracia. Na dispensação da graça cristão. Ah, esse é o que está nas eras. Mas no livro Os Selos, eu creio que tem um lugar que fala, nesse das eras fala, a dispensação da graça cristãos, Jesús. senhorita Jesus. Pues señorita Jesús, la dispensación del reino. Senhorita Y ahí Jesus. pone un Na signo de dispensação do pregunta. reino, aí coloca um sinal de um ponto de interrogação El nombre nuevo del Señor. e escreve o nome novo do Senhor. Ajá. Mire, ver si encuentran, ya que lo, Olha para ver se la parte encontra, donde dice señorita Broy, onde é uma parte que fala senhorita Broe. Eu devo ter cristiano, señorita Jesús. cristão, senhorita Jesus, e na dispensação do reino El e nombre um nuevo del Señor. sinal de interrogação e ele escreve o nome novo do Senhor. Ahora vean que todo eso, a ver, Agora vejam que tudo isso esta misma es, sí. é essa mesmo. Pero arriba hay otra foto que Mas está, em cima dice tem outra foto señorita que Broy fala senhorita Broe señora Branham. e senhora Branham. É aí mesmo nessa foto. Señorita Jesús y pone señora, Senhorita punto, Jesus e coloca una senhora ponto e um raya. traço. Escribe ahí el nombre. Aí não escreve o nome. Mira a ver si está más arriba o más abajo. Vamos ver se está mais em cima ou mais embaixo. Mas vocês vejam, tudo isso Dios lo está llevando a cabo Deus está realizando no meio do povo en que Él lo prometió, na en esa forma que Ele sencilla, prometeu, nessa forma con simples, aquel
que lleva com aquele ese nombre. que leva esse nome. Todo es sencillo, porque como fue la primera venida del Señor, Esse que tem esse nome. E como foi na primeira vinda do Senhor, disse que assim seria a sua segunda vinda. ahí cuando Él me estuvo mostrando todo Aí, eso, quando ele esteve me mostrando tudo isso, en ese momento, hermano Miguel decía, nesse "Ni momento, ven y o entendía". irmão Miguel disse, nem bem já entendia. Y en realidad, E, na verdade, todo Dios lo dejó ahí guardado. Deus deixou tudo guardado aí. Estaba sellado, pero cuando ya Él me fue mostrando Estava selado, mas quando ele foi me mostrando, veja, isso é assim, isso é assim, isso é assim. el por qué, te dije esto así, te dije esto así, Por que eu te disse isso assim e isso assim? con razón. E a gente fala com razão. Vean, Vejam, cuando es hablado algo, quando algo é falado e de momento não entende, lo que uno tiene que hacer es então o que a gente tem que fazer é orar, pedirle a Dios pedir a Deus revelação, pedir revelação a Deus, revelação do alto, não pedir opinião dos do lado nem do seu vizinho. O que você opina disto? interpretación. Não, cada um então vai dar a sua interpretação. Procure sempre revelação do alto, do céu, Dios le va a dar. e Deus vai te dar. Pedir y se os dará. Pedi e se vos dará. Até agora, No habéis pedido nada. não tendes pedido nada no meu nome. Pedi, O sea que hay una forma ou seja, que tem uma forma para recibir para receber de su revelación. de suas revelações. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde Bem, que Deus os abençoe e os guarde e ajude a todos nós a chegar, porque nos ajude a todos chegar, porque o que queremos é chegar. no queremos quedarnos aquí en la gran Não tribulación. queremos ficar aqui na grande tribulação. Siempre decía el hermano William, nosotros no queremos estar O irmão acá. William sempre dizia, nós não queremos estar aqui, queremos ir. Mas para irmos, tem que se preparar Lograr ese acceso e conseguir a la sexta dimensión. esse acesso à sexta dimensão. Aí tem uma chave. Los que van a la tribulación, Os que vão para a su tribulação, dimensión se va a abrir a sua dimensão vai se abrir completamente a ellos. completamente para Los eles. que van Os que a la vão cena de la boda del Cordero, para a ceia das su bodas do dimensión Cordeiro, se le está abriendo. a sua dimensão lhe está abrindo. Y esos son los que estarán en la E cena de la esses boda são del Cordero. os que estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Esses são vocês. Y diríamos, E diríamos, bendición tan mas grande, uma bênção tão yo grande, no me merezco esto. eu não mereço isso. Veja, você merece isso e muito mais, porque você é mais que um vencedor. Usted ha sido colocado en este Você tiempo foi colocado nesse tempo y ha creído lo que Dios e ha prometido, creu no que Deus prometeu, porque você está escrito no livro da vida do Cordeiro. Tanto todas esas promesas, Portanto, todas essas promessas são de vocês. dice que son mías. Diz que são minhas as promessas do Senhor, minhas são. Nadie nos las quitará. Ninguém as tirará de nós, ninguém as tomará. Potestades, Ninguém nos as tomará, nem principado, nem potestade. Paulo disse, nem altura, nem profundidade, por venir, todas esas cosas. nem dice, o futuro. podrá Todas essas coisas ele disse, nada poderá nos separar do amor de Deus. Vean el amor. Vejam o amor, porque nesse tempo final é a etapa do amor divino. Así es que Assim que tendremos obteremos essa vitória, porque é a grande vitória no amor divino. bueno, Bem, seguimos hablando y sigue Dios trayendo continuamos falando e Deus continua nos trazendo muitas coisinhas que são para nós, para otro pueblo. não são para outro povo. Hemos sido colocados aquí para, Fomos colocados aqui para receber essas bênçãos, por lo tanto, portanto, nunca se desanimen la vida, nunca se desanimem na vida, ni por lo que está pasando, nem pelo que está passando, o que você está passando, nem pelo que passará. Não desejamos que nos venham lutas e provas, siempre, como dijo mas sempre, como Jó disse, Dios dio, Dios quitó. Sea Deus el nombre deu, del Deus Señor tirou bendito. e seja glorificado o nome do Todo Senhor. siempre obrará para E bien. sempre tudo Que siga adelante. operará, contribuirá para o bem, assim que siga adiante, marchando, caminhando para a terra prometida do novo corpo, porque estamos perto, muito mais de lo que perto nos imaginamos.
do que nós nos imaginamos. Se estávamos perto há 10 anos atrás, agora estamos muito mais perto. Sempre vigiem tudo que Deus está realizando e vejam, olha sempre com um olhar de fé, olhando por meio desses binóculos, e aí poderá ver a obra que Deus está realizando no meio da sua igreja. E recordem que o que está realizando e o que está sendo realizado é obra do Espírito Santo. Não tem forma de fazer a obra do tempo final se o Espírito Santo não estiver no meio do povo. Essa obra é que ele disse que realizaria, onde o Espírito Santo que esteve no meio das eras, que estava no meio do povo hebreu, os guiando para a terra prometida, e o que se encarnou em Jesus, o anjo do pacto, o qual depois desceu no dia de Pentecostes. Houve um vento forte e línguas repartidas, língua de fogo repartida, e foram pousar sobre cada um deles, aqueles que estiveram ali no aposento alto naquele dia. E depois Pedro pregou ungido pelo Espírito Santo. Vejam, toda essa obra foi a obra do Espírito Santo no meio do povo. Depois esteve em cada mensageiro, trabalhando e fazendo a obra que correspondia a cada era. E depois o irmão Branham disse, quando esse Espírito Santo que temos agora mesmo estava no meio do povo, porque era o que estava realizando a obra. Mas chegaria o momento que esse Espírito Santo se encarnaria e estaria no meio do povo e continuaria trabalhando no meio do povo. Então algo vai acontecer, porque um espírito não seria coroado e não pode ser coroado. Então aí fala que quando esse Espírito Santo que temos, que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí está a obra do leão da tribo de Judá. Vejam como Deus vai cumprindo tudo o que Ele prometeu, e continua sendo a obra do Espírito Santo, na forma que Ele prometeu. Se revelar a sua igreja, se revelar a sua igreja, como foi revelado à igreja hebraica 2000 anos atrás. Diz, Ele mesmo se apresentará. Muitos não têm gostado, muitos não gostaram desta forma, mas Ele disse que Ele mesmo se apresentaria. O que você quer que eu faça? Me apresentar a mim mesmo e cumprir as Escrituras. Como hoje vocês estão se apresentando diante de Deus e dizendo, Senhor, estou aqui, está cumprindo a Escritura também, sou um filho teu, no qual tu estarás plenamente manifestado em mim. E somos Escrituras, profecias, sendo cumprida, sendo materializada. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Filhos escolhidos de Deus, pertencentes ao Criador do céu e da terra. Ou seja, vocês são criadores, escolhidos de Deus, criadores do Altíssimo. Deus os abençoe e os guarde a todos. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E como sempre nós dizemos, nos amamos muito. Eu os amo muito. E sempre estaremos nos vendo, já seja assim, ou em áudio, mas nossas vozes são irreconhecíveis. Nossas vozes são reconhecíveis. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Onde quer que esteja, aí vocês também estarão. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E me desculpe se estava um pouquinho assim rouco, mas eu já estou melhor. Eu falando, a voz conserta. Qualquer diria que falando afeta. O irmão William falava muito isso. Às vezes acontecia. Estava rouco, começava rouco e terminava falando clarinho. Bem, Deus sempre ajuda seus instrumentos.
Que Deus os abençoe e os guarde. A todos, e bom proveito se vão tomar o café da manhã. Amém. Deus os abençoe. Hasta luego. Até logo.